Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Michael de novo para continuar falando sobre os personagens da Webcomic On, Armurai e Raposa de Prata. Lembrando ali o conceito das Armurais, que são os vilões desse arco, eles são formados a partir de corpos e almas, que são fundidos e aí se extrai-se uma substância nefasta, que é a que compõe a Armurai, que é a usada para formar esses organismos. Cada Armurai é formada por uma substância, por uma energia nefasta diferente. Hoje a Raposa de Prata, ela apareceu lá no episódio 12, e aí quando eu introduzi esse personagem na obra, eu quis tentar fazer com que fosse uma personagem assim que ao olhar, nossa, é uma personagem extremamente poderosa, forte, impactante. Eu espero que eu tenha conseguido um pouquinho. E aí relevem, pessoal, eu ainda estou aprendendo a desenhar e esses aqui são os desenhos mais iniciais. De qualquer forma, a Raposa de Prata aqui ela acabou ficando muito melhor do que os desenhos iniciais da Magi. Muito bem, mas no episódio 12, quando ela apareceu, foi justamente quando outras duas Armurais, Ron e Tuk, o pintorzinho ali de rodapé e o bombadão de capacete, eles foram fazer uma invasão para capturar o Nori. E aí, como o Mike e o Mankara já tinham participado das guerras astrais anteriores, eles ficavam muito ressabiados do tipo de um novo adversário aparecer. Então, quando essas duas Armurais, Ron e Tuk, foram para lá, eles caíram numa dimensão armadilha. Como eles estavam nessa dimensão, a Milene não estava conseguindo mais contato com eles, vai e manda a Raposa de Prata. Aí, contextualizando, Raposa de Prata é uma das 10 Armurais antigas. Daquela leva só sobrou ela e a Magi. Quando Ron e Tuk vão fazer a invasão, o que acontece? O Michael manda os dois para o estádio de futebol, um local estava de noite, então a premissa era do tipo, se acontecer qualquer tipo de invasão, manda os invasores para o estádio de futebol e deixa a luta rolando por lá. Ele manda os dois e Mankara e Canino vão logo atrás para poder ajudá-lo. Só que, nisso que eles estão se deslocando, quem intercepta eles é exatamente a Raposa de Prata. Então, são duas lutas que acabam acontecendo. Michael contra Tuk e Ron, e aí a Raposa de Prata que acaba lutando contra o Mago Mankara e Caninão, modo Berserk. Só que assim, Mankara ele já conhecia a Raposa de Prata. Então, quando ele a vê, ele já alerta para Caninão. Ó, aquelas coisinhas na cabeça dela são bombas. O que ele se surpreende é que a Raposa de Prata antigamente só podia fazer 2 clones. E agora ela está fazendo clone até dizer chega, até as coisas baixarem de preço. E isso ele se surpreende porque esta era a habilidade de uma outra Murai. Mas, então, falando aqui, destrinchando um pouquinho sobre a Raposa de Prata, o que acontece? Como eu falei, as Samurais, elas são organismos criados a partir de corpos e almas que são fundidos, e aí é extraído uma substância nefasta, e essa substância nefasta ela é característica para cada tipo de Armurai. A Raposa de Prata ela é extremamente sádica, ela é extremamente cruel, e ela tem uma essência de caçar, ela é caçadora nata. Se você virar e pensar assim, época de aquelas coisas de guilhotina, e aí você pensa assim, sempre tem aquele carrasco, ela não é formada a partir da substância da energia nefasta do carrasco, não. É com relação a quem está na plateia assistindo a execução e se divertindo, se deliciando com aquilo. Então é esse tipo de pessoa que foi usado para formar a Raposa de Prata. Não é à toa que na cabeça dela ela tem bombas. Então ela luta e ao mesmo tempo ela está lutando e jogando a vida dela em risco. Porque qualquer pancada na cabeça, qualquer coisa, qualquer golpe, qualquer técnica que for lançado justamente numa dessas bombas, essas bombas estão acopladas na cabeça. Então, antigamente, quando ela projetava os 2 clones, os 2 clones ela lançava com tudo. Bom, é clone, então tanto faz. Mas ela também tem as bombas na cabeça. E não é à toa que ela é extremamente ágil. Então, enquanto ela luta, naquela coisa de se esquivar, de movimentar, de atacar, ela sente prazer em estar lutando ali com a vida dela pelo fio da navalha. Ela tem prazer nisso. Além disso, dela ser extremamente habilidosa, além das bombas que ela carrega na cabeça, e ela também tem a habilidade de
sintetizar, de criar essas espadas especiais, que elas são enormes, são espadas que ela geralmente usa para ataque à distância, justamente pelo fato dela ter as bombas na cabeça. A partir do momento em que ela está se cansando numa luta, ela começa a utilizar essas espadas que ela consegue mover por telecinese. E aí não é que ela tenha habilidade de telecinese. As espadas ela consegue mover por telecinese, mas só as espadas. E como essas espadas são longas, ela usa justamente para manter o ataque à distância. Elas são longas e também são espadas de incineração. Ela pode literalmente queimar, fundir qualquer coisa que toque na espada. Ela não precisa cortar. E aí isso dá uma margem de manobra maior para ela na luta, porque se ela estiver cansada, se ela estiver perdendo fôlego, ela pode jogar a luta um pouco para a distância e usar essa espada justamente para ganhar mais tempo e recuperar energia. Antigamente, ela só conseguia fazer 2 clones, 2 cópias, mas Milene Mrai, que é a chefe do primeiro círculo, ou seja, ela é a grande vilã desse, entre aspas, grande vilã desse arco. Ela é a chefe do primeiro círculo ali de inimigos. O que aconteceu? Como mencionei, eram 10 samurais antigas, e dessas samurais teve uma que se destacava, que era o Gataki, que ele conseguia produzir vários clones dele. E aí teve uma batalha feroz com a Lara, e muitos dos clones dele foram mortos, e o terreno onde que foi a luta era, como que se pode dizer, era um terreno vulcânico. Então alguns dos clones dele foram mortos e depois cobertos pela lava. O que aconteceu? A Milene, para poder reconjurar, para poder reformar, trazer de volta a Raposa de Prata, que era a única que ela tinha, como que eu posso dizer, a maior quantidade de fragmentos possíveis. Ela vai até o local onde que ocorreu a guerra, aliás, ela vai até o local onde ocorreu a batalha com Gataki Lara, versus Lara, recolhe alguns pedaços do clone. Desses pedaços do clone consegue extrair um pouco das propriedades que ele tinha de fazer mais clones e atribui isso à Raposa de Prata. E aí, beleza. O que acontece nesse ponto? Raposa de Prata, com essa quantidade de clones absurda, Mankara pensa assim, bom, então não dá para perder tempo, já mandar um ataque de energia aqui. Ele primeiro cria uma barreira ali um pouquinho abaixo do teto dos prédios para não atingir as construções, e manda um ataque com tudo, o Manrin, para poder destruir a maioria dos clones, se não a própria Raposa de Prata. Porque Mankara já conhecia a Raposa das Guerras Astrais, então ele sabia que o troço era ruim de vencer. Tá? Então, assim, Raposa de Prata nas Guerras Astrais, ela era só falar o nome dela, o pessoal já tremia nas bases. E aí eles simplesmente estão indo lá para ajudar Mike, e eis que surge ela do nada. Então ele pensou assim, não, tem que mandar logo um ataque extremamente poderoso para poder destruir ela. Ele joga a capa para o alto, e daí saem várias mãos que vão jogando cartas. Se, gente, relevem também o desenho. Eu tentei... o conceito do golpe seria vários braços que começam a jogar cartas uma mão para outra, e de repente elas lançam todas as cartas no adversário. À medida que o tempo vai passando, as cartas elas vão se energizando cada vez mais. Elas vão ganhando energia cinética a partir do momento que as mãos estão jogando de uma para outra. Então, quanto mais tempo elas ficarem nesse, como que eu posso dizer, nessa dança de cartas aéreas, mais forte é o ataque. Ele manda com tudo, infelizmente não vence todos os clones, acaba sobrando a Raposa e mais 2, e aí ele vai lutar com os clones, se deixa a Raposa original para lutar com o Canino. Só que ela começa a aproximar a cabeça de Canino. E aí o Mankara já gela, do tipo, poxa, será que ele deixou o Caninão lutando com o clone ou com a Raposa original? Porque a Raposa de Prata original jamais iria explodir a própria cabeça. E aí ele tem esse susto, e do tipo, ela estava meio que sacaneando o Mankara à distância, porque ela não explode a cabeça, ela era realmente a original. Ela faz você dar um baita murro na cara do Canino, e
E aí, pessoal, não pensem que foi covardia canina e Mancara versus Raposa de Prata, do tipo 2 contra 1. A covardia foi justamente o contrário. Foram os dois, eram os dois estarem lutando contra a Raposa de Prata, porque os dois levaram uma coça, literalmente uma surra de vara verde, tá? Nem Canino nem Mancara tiveram forças para bater de frente com a Raposa de Prata. A Raposa de Prata, ela ainda consegue fazer Caninão de espetinho, ela crava a espada que ela mexe por telecinese na coxa de Canino e vai jogando ele espaço afora, ela simplesmente sai arrastando ele. A Raposa de Prata não teve nenhuma dificuldade nessa luta, nenhuma. Mancara, ao ver aquilo, achando que Caninão já tinha ido visitar Asten, ele simplesmente pega os dois clones, explode a cabeça deles, chocando um com o outro, ele faz uma proteção, uma couraça em torno das mãos, e aí, lembrando, destacando, os dois personagens, Mike e Mancara, como participaram das guerras ancestrais, eles conhecem diversas técnicas. Então, aqui o Mancara utilizou uma técnica de proteção, ele criou uma camada, é como se fosse, ele faz um remodelamento dos átomos que estão de carbono da mão para que eles fiquem tão rígidos, tão firmes como se fossem uma couraça mesmo. Aí ele pega a cabeça das duas raposas de prata e choca uma com a outra. Explode para poder ir lá lutar contra a raposa de prata. Lembrando o seguinte, na luta, o que a raposa de prata fez com o Caninão? Ela pegou ele simplesmente com a espada e saiu jogando em cima dos prédios. Então saiu tombando vários prédios. Como era uma dimensão armadilha, nenhum daqueles prédios ali eram originais, eram só réplicas, eram só clones. Só que nem Mancara nem Canino estavam sabendo disso. E aí Mancara achou que pronto, ela matou um monte de civis, era justamente a extrema preocupação dele. Só que Mancara não dá conta de bater de frente com ela, pelo contrário, toma uma coça também, e tem um momento em que tem clone de clone. Se Michael não aparece e não tira os dois, a Raposa de Prata tinha feito purê de batata dos dois com toda a tranquilidade do mundo. Muito bem. E aí o que acontece? Depois desse período, ela leva um tempo sem aparecer, porque aí o foco que eu tentei dar na história foi com relação um pouquinho mais à construção dos personagens Nankin, Utui e Nori, e ali no arco da Austrália, em que eles se enfrentam este FDP, o Soldrin, este megalomaníaco que se acha o último biscoito do pacote, a última bolacha do pacote, que ele literalmente perde mais tempo se vangloriando da forma magnífica do poder supremo que ele acha que possui. Mas aí os quatro vão brigar com ele no arco Austrália, porque este maluco que está aqui, este FDP, ele foi mandado por este outro FDP maior aqui, que é Armurai Grer, que está simplesmente coordenando um massacre. Ao todo, quando eles chegam lá na Austrália, só tem acho que mais ou menos uns 100 sobreviventes. O restante já foi todo mundo capturado e usado para construir outras armurais. Então, o FDP Soldrin trabalhando para um FDP maior ainda, que é a Armurai Grer. E aí é quando a Raposa de Prata reaparece de novo lá por volta do capítulo 22, em que ela chega e vê várias marcas de incineração, então ela já sabe que pessoas foram incineradas ali. A webcomic, lógico que assim, eu ainda estou aprendendo a desenhar, eu tento pegar leve em vários pontos, mas alguns pontos eu vou tentar deixar um pouco, como que eu posso dizer, não é sangrento, não é pesado, mas no caso os caras são vilões, então assim, o Grer realmente ali coletar pessoas, então realmente pessoas foram incineradas durante essa coleta. Soldrin não é nenhum vilão bonzinho ou anti-herói, o cara é um FDP mesmo. E a Raposa de Prata vai para lá, a Milene fala para ela dar uma investigada, ver o que está acontecendo, e aí eis que de repente surgem diversos monstros que foram criados pelo Grer para fazer essa invasão. Então Soldrin sozinho não foi só ele que capturou as pessoas. Esses monstros também foram lá e ajudaram ele a capturar as pessoas. E aí tem literalmente uma horda de monstros. Ou seja, são aqueles soldados burros. Eles viram simplesmente a Raposa de Prata ali e acharam, é mais um ser a ser coletado. Eles simplesmente não sabem distinguir quem é quem. E
aí Raposa de Prata também não teve conversa com eles. Foi lá e passou a espada em todos e incinerou. E aqui eu tentei dar um pouquinho dessa agilidade que ela tem. E aí, gente, relevem, ainda estou aprendendo a desenhar mesmo, tá? Então, assim, pelo menos eu tentei passar assim, essa questão de quantidade de quantos monstros sabiam, tipo, essa enxurrada que vem em cima dela, e ela simplesmente, rapidamente, só girando a espada e foi obliterando todos eles, porque a espada ela não só corta, ela incinera. Então, mais uma vez, Raposa de Prata não teve dificuldade nenhum com os adversários, ela não teve dificuldade nem com o Mancari Canino e também não teve dificuldade nenhuma com essa maratona aí de monstros. E aí, dando esse destaque maior aí para ela de novo, de que ela é uma Armurai top. Ela não é somente um vilão a mais. Ela é uma das samurais antigas e ela é extremamente poderosíssima. Diferente do Tuque e do Ron, que levaram uma coça de vara verde. Ela é que dá a coça de vara verde. Bom, e aí falando em Tuque e Ron, a próxima Armurai que eu vou falar é Tuque, que é o que eu mostrei lá, o pintorzinho de rodapé. Só que assim, todas essas samurais, todas, sem exceções, elas têm 3 níveis de transformação. Eu falei no vídeo anterior da Samurai Magi, aquela forma 1 dela. A Raposa de Prata também está na forma 1. O Tuque, no formato pintor de rodapé, ele é a forma 1. A forma 2, o que acontece? Ele aumenta em massa muscular, aumenta habilidades também. A máscara dele cria esses chifres dourados e ele adquire 2 cipós atrás dele que conseguem criar plantas e espinhos de madeira. Então, assim, essa é a forma dele de Mamãe Tô Fortinho. É a forma 2 do Tuque. E é sobre quem eu vou falar no próximo vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que relevem a qualidade dos desenhos, relevem a qualidade dos áudios. Eu ainda estou aprendendo a desenhar. Eu também estou aprendendo a fazer aqui os áudios, interagir com vocês. E eu espero que vocês gostem. Relevem essas coisas todas. Se gostaram da história, se estão gostando aí, tentem curtir a história. Assim, é mais fácil tentar se envolver com a história do que julgar os aspectos técnicos da qualidade do áudio, do vídeo e do desenho, porque, gente, eu ainda estou aprendendo ainda. Um grande abração e espero que vocês tenham gostado.